Você sabia que você é um pecador seletivo? Muito recentemente eu vi uma postagem de um amigo, um storyzinho, muito rápido. E era uma frase que dizia: todos nós somos pecadores seletivos. Nós escolhemos os pecados com os quais estamos confortáveis e julgamos os outros pelos quais não estamos. E eu percebi que nós, por vezes, não deixamos de pecar, apenas nós selecionamos o pecado. Selecionamos quais pecados são aceitáveis, quais são justificáveis, quais podem ser escondidos embaixo do tapete, atrás de boas intenções, de traumas, histórias mal resolvidas ou discursos bonitos. E, curiosamente, os pecados que escolhemos tolerar são quase sempre os nossos. O mundo funciona assim. E a igreja, por muitas vezes, tem aprendido muito rápido. Aquilo que eu faço, eu escondo. O que eu não faço, eu condeno. O que me conforta, aí eu relativizo, deixa quieto. Agora, se me constrange, eu vou ser um ferrenho jogador. Isso não é santidade. Isso é gestão de pecado. Paulo escreve aos Romanos exatamente contra isso. Romanos capítulo 1, ele simplesmente escancara o pecado. Ele diz: todo mundo pecou, não tem um que escape. Aí já lá em Romanos capítulo 2, Paulo vira o espelho. Ele diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas. Pois no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Ou seja, o problema não é reconhecer o pecado. O problema é usar o pecado do outro como esconderijo para o meu. Nós nos tornamos especialistas em apontar. Porque apontar nos poupa de confessar. Julgar, ele muitas vezes nos livra de nos quebrarmos diante de Deus. Condenar o outro mantém intacta a imagem que construímos de nós mesmos. E é aquela história, né? Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade e a gente mesmo acredita nessa mentira. Mas o evangelho ele não funciona dessa forma. Diante da cruz não existe pecado socialmente aceitável. Não existe pecado pequeno, não existe pecado com contexto. Vamos respeitar o contexto. Existe um Deus santo e pecadores carentes da graça. Lá em João capítulo 8, os religiosos eles trazem uma mulher pega em adultério. Tinham uma lei na mão e pedras no bolso. Tinham um pecado público e eles tinham um pecado bem administrados. Jesus ele não relativiza o pecado dela, mas ele desmonta a seletividade deles com uma simples frase: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Por vezes nós somos esses religiosos. E ninguém atira pedra, porque todos tinham pecado, só não tinham coragem de admitir. Romano nos ensina isso com muita força. Ou todos estamos debaixo do juízo, ou todos somos alcançados pela misericórdia do Senhor. Ou eu me arrependo, ou eu me torno um juiz. E todo juiz que não se arrepende acaba condenado pela sua própria régua. A pergunta aqui não é qual pecado você condena. A pergunta é qual pecado você tem protegido. Porque enquanto apontamos para fora, Deus nos chama para dentro. Enquanto julgamos, Deus nos chama ao arrependimento. Enquanto selecionamos pecados, Cristo oferece graça completa. Essa graça não nos autoriza a continuar como estamos. Ela nos constrange a mudar. Em Romanos, Paulo não nos dá o direito de julgar melhor. Nos chama a viver quebrados, dependentes e rendidos do Senhor. Que Deus nos abençoe.